Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Percebendo que agora nós estamos aqui em trio. Semana passada estava em dupla, hoje em trio. Na semana que vem nós vamos estar em quarteto. O Fabinho teve compromisso aí, não pôde estar aqui com a gente, tá bom? Então, um bom dia para todos novamente. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E vamos ao nosso bate-papo semanal de todos os sábados de manhã. Olha que coisa bacana, que coisa legal. Então, antes de nós começarmos, e antes de eu colocar aqui o tema que nós vamos estar discutindo, batendo papo, conversando, vai alguns recados. A Casa dos Tarefeiros já está em pleno funcionamento, os telefones vão aparecer aí na tela, seja telefones direto ou, né, fixos, tá feito? Eu falo direto, fixos, ou pelo WhatsApp, tá? Também pode marcando as suas visitas, seus tratamentos, suas consultas via WhatsApp também, tá? Não só vá para fazer os tratamentos, vá também para tomar seu passe, né? Semana toda tem trabalhos de segunda, de terça, de quarta, de sábado. Vai lá, toma o seu passe, dá aquela energizada, dá aquela boa limpada energética, para você ter uma semana legal, uma semana bacana, tá? Não esqueça disso. Outras coisas também importantes, né? Hoje tem um trabalho do Desamarra e amanhã vai ter o trabalho do Prosperidade, que é o trabalho das fraternidades Pretos Velhos. Trabalho bonito, bacana, com energia boa, energia saudável, salutar. E é isso que a gente precisa, né? Precisamos de energia boa, precisamos de energia para a luz, né? Para poder expandir o nosso magnetismo, expandir a nossa energia, a nossa aura, expandir as coisas boas, né? Para que possamos realizar, né? Para que possamos ter o poder da realização, né? E aí, o que é esse poder da realização? Se realizar como pessoa, se realizar financeiramente, se realizar como profissional, se realizar como pai, como mãe, né? Como irmão, como irmã, como filho, como avô, né? Se realizar, ser um cara de família bacana, legal e que, né, gosta das pessoas, tá? Então, é isso. Esses são os recados que eu estou passando aí para vocês, né? Aproveitando, antes de iniciar, curtam o nosso canal, dê o like, compartilhe, faça os seus comentários, dá um up aí no nosso canal, né? Acho que isso é um negócio legal para todo mundo. E a gente está aqui colocando coisas boas, né? Colocando coisas sérias e coisas boas. Estamos aqui, né, passando, né, o tempo de vocês, sim, colocando coisas boas para dar um alento no vosso espírito, no vosso coração. Então, vamos aqui fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus e pedindo licença ao plano espiritual, pedindo licença ao mentor espiritual da nossa turma aqui, que cuida, né, dessa nossa palestra, que cuida desse nosso horário, que nos dê proteção, que nos dê discernimento, que nos dê alento, que ilumine nossa alma, nosso espírito, para que possamos passar coisas boas para vocês, possamos passar coisas salutares que fazem bem para você, para o vosso espírito e para quem estiver nos ouvindo aqui. Vamos pedir licença a Deus, nosso Pai, a Jesus, vamos pedir licença ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual da casa, que nos permitiu nos estarmos aqui com vocês, tá? E em nome de Deus, em nome do nosso Pai, vamos humildemente pedindo licença para dar por aberto mais essa palestra, mais esse bate-papo de sábados de manhã. E também pedimos licença a você que está aí na sua casa, ao seu mentor, ao seu protetor, ao seu anjo da guarda, para que possamos estar aí com você, né? Ou você simplesmente nos ouvindo e também nos ouvindo e nos assistindo. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje, gente, eu até anotei algumas coisas aqui. A gente sempre faz uma resenha antes de estar fazendo esse bate-papo com vocês, né? A gente sempre faz um bate-papo, né? Troca uma ideia. E de tudo aquilo que nós vamos estar comentando com vocês hoje, nós colocamos algumas coisas aqui. O mundo, ele está tão doido, né? O mundo está tão doido que, às vezes, nós ficamos com medo, nós ficamos com pensamentos negativos, nós ficamos, né, desesperados com algumas coisas. E aí, é, vem tanta informação, vem tantas coisas, né, nesse nosso mundão. Se a gente parar para pensar, eu já tenho aí, beirando aí 60, né? Carlão está chegando, o Ronaldo também está chegando. E, assim, se nós pararmos para pensar na nossa adolescência, coisas de 40 anos, de coisas de 40 anos, era bem diferente, né? Não vou falar 40 anos, vamos falar há 45, 46 anos. Internet não existia, né? Na época era máquina de datilografia, eu tinha que fazer o curso de datilografia.
Os bancos eram tudo tec, 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 brrr, né? Máquinas manuais, né? Você tinha que estar somando os cheques, compensação. Cheque, gente, tinha cheque. Hoje não tem cheque, hoje é tudo dinheiro. Hoje o dinheiro não tem cheque, é cartão. E as pessoas não andam com dinheiro no bolso, né? O dinheiro hoje é plástico, né? Ou nem plástico, tudo pelo celular. Você faz as operações pelo celular. Olha que coisa, né? Doida. E aí, por que que eu estou falando tudo isso, né? Isso, nesses anos que eu estou falando que era tudo manual, a informação demorava para chegar. Acontecia algo do outro lado do mundo, a informação chegava, mas demorava. Hoje a informação ela é instantânea. Você está lá no Instagram, né? Está lá no YouTube, está lá nas redes sociais, Facebook, uma série de redes sociais. Instantaneamente você está no mundo. Olha que coisa doida. Instantaneamente você está no mundo. Antigamente, para você aparecer, nossa, demorava. E lembra, você tirava a foto, aí mandava revelar, até a foto chegar, aí você ia ver se ficou boa. Agora não, é tudo no celular e você já publica isso. Então, olha quanta coisa evoluiu tecnologicamente, né? A forma de TI, de forma de informática, o quanto que isso evoluiu. E aí a gente faz a pergunta para vocês: o que que nós fazemos com tanta informação? E aí nós até brincamos, o Ronaldo até colocou, eu ia lá na biblioteca, lá na Vila Formosa, eu ia numa biblioteca em São Caetano, que morava na Vila Alpina, para São Caetano, e 15 minutinhos onde chegava. Eu ia numa biblioteca lá, porque normalmente cidades assim, tinha biblioteca, a gente consultava a Barça, olha que coisa doida, né? A gente consultava a Barça para fazer trabalho, copiava, não podia tirar cópia, não podia tirar xerox, copiava tudo. Aí depois ia passar no papel almace, por aí vai. Então, olha como as coisas mudaram, né? Lógico, as coisas mudaram. Tem gente que fala que, não, que mudou para pior. Não, eu acho que mudou para melhor. Agora vai das suas escolhas. O que que nós fazemos com tanta informação que nós recebemos, com tanta informação que nós temos? Você pode ter essas informações para o bem ou para o mal, né? Pode ter essas informações, pode fazer o que quiser. Se você entrar na internet, você acha o que você quiser. Você pode fazer cursos bons, cursos legais, cursos bacanas, como também você pode fazer coisas que, né, degringola, e assim uma série de coisas que não são boas. Então, o nosso desafio de hoje aqui é como você enxerga tudo isso? Com tanta informação que tem, com tanta coisa que tem, e de forma instantânea, rápida, agora que está vindo então inteligência artificial, imaginem, o que que você faz com tanta informação? Você faz coisas úteis com essas informações ou só à toa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se você olhar, você pegar essas informações, você pode consultar uma receita, fazer um curso, ouvir uma boa música. Tem tanta coisa boa para fazer com essas informações e tem gente que não sabe fazer, só fica olhando ali, coisa que não agrega nada. Mas essa é a nossa pergunta: o que você faz com tanta informação? E por ter tanta informação, muitas vezes, você consulta coisas que desconhece, aí você fica com medo, por exemplo, você vai fazer um exame. Aí faz um exame, aí você pega o exame lá, aí começa a olhar na internet o que, que significa aquele exame. Aí vem uma série de coisas que você não sabe o que é, aí você vai ficar com medo, antes mesmo do médico falar alguma coisa, você vai achar que vai morrer, vai achar que está doente, vai achar isso, vai achar aquilo. Então, cuidado com as informações que você pega, né? Com tanta informação que você pega, o que você vai fazer com elas? E aí a gente coloca, né? Hoje, o planeta ou as pessoas estão com muito medo, medo de qualquer coisa, estão com negativismo, medo das pessoas. Então, você tem que ficar atento às pessoas. O Antônio Antônio fala: sejam bons como os anjos, mas espertos como uma serpente, né? Então, mas as pessoas estão com muito medo, estão com muitos pensamentos negativos, as pessoas estão se desesperando. E aí a gente coloca aqui para vocês o seguinte: muitas coisas está escrito, né? Quando nós nascemos aqui, ou quando Deus nos criou, já está escrito. Nós nascemos para evolução. Pronto, isso já está escrito, isso é um fato. Não tem como. Você nasceu para evoluir, para crescer, para aprender e para ser melhor cada vez mais. Melhor para o bem, obviamente, né? Então, quando a gente fala o que que é esse estar escrito, né? O que que é esse destino que tem e às vezes nós não sabemos, tá? E uma outra coisa que a gente comenta aqui e fala, e principalmente hoje que tem muitas informações, a gente sempre fala, nós temos tudo, tudo, tudo em nosso favor e às vezes não sabemos aproveitar. Olha quantas coisas tecnológicas nós temos em nosso favor. Por isso que eu perguntei, o que que nós fazemos com tantas informações? Nós temos tanta coisa em nosso favor que às vezes nós não nos apercebemos disso. E tantas coisas em nosso favor,
a nível espiritual. O que que eu falo a nível espiritual? Nós temos nossos mentores, nossos protetores, nossos guardiões, nossos orientadores, nossos orixás, cada um dá o nome que quiser, gente. Nós temos toda uma espiritualidade da luz, e isso eu tenho muita consciência e muita fé nesse sentido, né? Eu agradeço ao doutor Antônio por nos abrir esse leque da espiritualidade, né? Não fala só um lado, só essa religião, não, ele não fala da religião, ele fala da espiritualidade. E nos abriu esse leque da espiritualidade. E por abrir esse leque da espiritualidade, nós temos tanta coisa na espiritualidade da luz para nos ajudar, porque quando nós queremos, nós damos o primeiro passo e com certeza eles vão abrindo as portas, vão abrindo janela, vão assim iluminando os nossos passos para que possamos caminhar, para que possamos crescer e evoluir. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar. E aí eu até passo aqui para o Carlão e pergunto para ele, Carlão, o que que é isso? Está escrito, destino, o que que significa tudo isso, né? Esse medo que nós temos, como que você traz dentro da sua concepção, dentro daquilo que você já leu, já estudou, vivenciou, né? Que eu acho que vale tudo isso. Traz aqui para a gente nesse nosso bate-papo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Ah, o assunto é extremamente amplo e interessante, né? Que você colocou. Deus nos criou. Deus nos criou com um objetivo, né? De crescermos, de aprendermos tanto o lado intelectual quanto o lado moral. E para isso ele nos deu instrumentos. Mesmo antes da nossa individualização, houveram aqueles que cuidaram de nós nos diversos reinos aos quais nós estagiamos, né? Fomos conduzidos ali e depois recebemos a dádiva da individualização enquanto espírito, a responsabilidade pelos nossos atos e o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. E na possibilidade de escolher, nos deu a experiência material. Somos seres espirituais, criados pelo amor do nosso Pai para descobrirmos, para entendermos, para crescermos. E esse crescimento, uma das fases dele, é a experiência na matéria, na Terra, hoje, ou em outros mundos, como nos diz o Cristo. E é aqui que nós precisamos entender o meu lado espiritual dentro da matéria. E por isso, talvez, muitas vezes, nós nos perdemos, porque a matéria nos é finita de alguma forma, né? E o lado espiritual é o meu infinito. E como eu junto essas coisas? Esse é o grande aprendizado. Porque eu preciso juntar. Eu preciso olhar para a materialidade do dinheiro e ver nele uma necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de troca, de valorização. Mas muitas vezes a gente vê muitos de nossos irmãos, e por que nós, não nós, nos perdermos na materialidade do dinheiro e darmos a ele um peso maior do que ele deveria ter. E assim com as paixões, assim às vezes com os vícios. É difícil porque nós ficamos nessa situação de aprendizado, né? Porque se de um lado eu tenho a certeza absoluta que Deus me criou e que, como você disse, está escrita a minha evolução, ela vai acontecer. Eu escolho só o tempo. E o tempo ainda na Terra. Porque se a gente pensar em termos cósmicos, ele é infinito. E eu sou um ser cósmico. Mas a minha experiência na Terra tem tempo. É finita. E aí a gente começa a se perder nessa floresta. Porque às vezes eu perco as minhas referências, às vezes eu uso as referências só da matéria. E aí, se eu estou
perdido numa floresta, eu posso usar o meu raciocínio para falar, poxa, olha, por ali deve haver um rio por causa de sinais. Ali eu vou, os pássaros, eu vou me guiar pelos pássaros. Tudo isso é um aprendizado. Mas muitas vezes você fecha os olhos, se liga com esse Deus que te criou, fala: Pai, para onde eu devo seguir? E ele te mostra o caminho, sem você olhar para o pássaro, sem você olhar para a beira do rio. Então, é uma experiência maravilhosa e difícil, que às vezes nos leva ao desespero. Porque por mais que eu tenha a ciência de que minha vida não acaba, que Deus me criou imortal, isso significa que eu vou ter várias chances de aprender, e isso não deve me desesperar. Eu tenho o véu do esquecimento e tenho um tempo finito na Terra, de começo, meio e fim, material, não espiritual. E aí muitas vezes eu falo, poxa, tantas pessoas entram em depressão, a gente vê nos tarefeiros, entram pessoas de mais idade lá e a pessoa está numa crise existencial falando: o que que eu fiz na Terra? O que que eu fiz com os meus dias? Poxa, não, mas você não deveria ter esse pensamento se você tem logo ali na frente, em termos espirituais, uma nova encarnação te esperando. Por que ter esse desespero? Porque o tempo passou. Porque aquele tempo que você, de uma certa forma, escreveu para evoluir, para realizar coisas, ele não foi, ele foi, ele não volta. Mas como ele não volta se eu tenho um novo ciclo me esperando ali na frente? Então começam a coisas bater na tua cabeça e chocar. E você fala, poxa, eu sou imortal, eu vou ter outra chance, preciso acalmar meu coração. Mas do outro lado fala, poxa, eu deixei de fazer em mais uma existência. Alguma coisa se perdeu. E essa perda é material. Ah, ela existe, ela não existe, ela tem a teoria da relatividade, a gente pode tergiversar o que você quiser. Mas o teu sentimento é: não fiz o que deveria fazer. Não usei a minha vida da forma que eu sei que deveria usar, porque está gravado no meu inconsciente, que é a minha parte espiritual, que briga com o meu consciente e fala: pô, falhei de novo. Tanto é que traz uma coisa aqui, eu não quero me alongar muito, mas eu vi essa semana uma pessoa falando isso, e isso, e eu quero que as pessoas entendam isso, que isso não, quando a gente fala nisso, não é que você está negando que você tem a eternidade e a imortalidade. Mas eu ouvi uma coisa interessante, cara. Eu ouvi que a felicidade é urgente. Eu tenho urgência em ser feliz. Porque eu não sei quanto tempo mais a minha experiência material vai durar. Ah, mas Deus permite. Ainda que eu cesse essa minha família que eu amo, esse meu trabalho nos tarefeiros, esse meu trabalho material que eu gosto, logo ali na frente haverá uma nova oportunidade. Mas as coisas não são excludentes, porque a coisa vai se renovar, você vai ter o véu do esquecimento, e ainda que você queira tratar as coisas como uma coisa só, por que não começar, ainda que eu tenha toda a eternidade, por que não começar a ser feliz hoje? Nas duas formas. Na forma de pensar onde eu não sei material, que eu não sei há quanto tempo mais eu tenho de vida, e eu preciso ser feliz, eu preciso ser útil, eu preciso ser melhor para mim, eu preciso ser melhor para o meu semelhante, rápido, já. Se eu pensar na eternidade, melhor ainda, é mais tempo para fazer isso a partir de hoje. Nas duas formas de pensamento, eu tenho urgência de felicidade. Eu tenho urgência de ser melhor. Eu tenho urgência de fazer a minha reforma íntima. Eu tenho urgência de entender as coisas, de entender esse Deus que me manda tantos sinais e que tantas vezes eu os nego, né? Negamos, vamos dizer que não. Ah, mas não, tem pessoas piores. Ah, tem. Mas quem sou eu para julgar e quem sou eu para colocar as caixinhas? E se for para julgar, eu prefiro olhar
para quem eu tenho a famosa inveja branca, para quem é melhor do que eu, né? Se eu preciso olhar e fazer alguma comparação, precisa ser para frente. Precisa ser para quem estudou mais, precisa ser para quem amou mais, precisa ser para quem entendeu e sentiu mais Deus do que eu, não para quem sentiu menos, não para quem foi pior. Pior no meu conceito, porque nem esse pior às vezes é verdade. Às vezes o que a gente chama de estudar, de conhecer tudo, talvez seja um conhecimento que muitas vezes você falou da informação. Você tem um banquete hoje. Um banquete de quê? Na maioria das vezes de porcaria. E você se esbalda na porcaria. Você perde esse tempo. Esse tempo de urgência de ser feliz, você perde falando mal do outro, olhando se o outro está bem vestido, não está mal vestido, se ele falou com concordância o português ou não. Eu gosto, todos nós gostamos de uma língua bem falada, mas muitas vezes a gente se prende muito mais a essa concordância verbal do que o que a pessoa quis dizer, do que o que saiu do coração dela naquelas palavras. Então a gente se perde. A gente se perde na materialidade quando esquece dos céus, mas precisa da materialidade e fica nessa dicotomia. Então, se a gente tiver que fazer comparação, que eu não gosto, que faça para quem lhe parece melhor, para quem amou mais, para quem doou-se mais, para quem foi mais vezes no Tarefeiros do que eu fui, né? Por exemplo. Ah, mas cada um tem a sua vida. Ninguém está pedindo para tirar tempo de ninguém, não é isso. Todos nós precisamos pagar as contas com dinheiro, mas tem que ter esse meio termo e temos que entender. E se a gente fugir desse entendimento, não adianta fugir. Está lá, está escrito. Um dia vamos conhecer essa face de Deus plenamente. Hoje, como nos disse o Cristo, a gente ainda está menor que um grãozinho de mostarda. Mas podemos e devemos ter essa plenitude e vamos alcançá-la. Então não devemos nos desesperar, não devemos nos martirizar, ao contrário, fomos criados por Deus, temos mentores desde o dia que saímos desse todo e criamos um princípio inteligente, fomos criados com um princípio inteligente e desde o dia que fomos individualizados e nos coube o bastão do livre-arbítrio e da escolha. Mas quem vai trazer mais materialidade ou espiritualidade, ou as duas coisas, ele já está sorrindo que ele sabe que a deixa de eu passar para a sabedoria do nosso amigo Ronaldo. Tá bem. Ô, Carlos, bom dia, Maurício, tudo bem? É, o assunto para nós aqui é sempre importante, né? E traz muitas reflexões. Desde que vocês foram falando, o meu discurso inicial, vamos dizer assim, né? Ele foi, durante o período do prazo nosso aqui, mudando bastante. Eu acho que evolui um pouquinho ouvindo vocês dois falando, entendeu? Então, eu consegui melhorar aqui as minhas palavras. Um ponto que eu queria só iniciar quando o Maurício fala da evolução, né? Eu achei bom essa nossa, como se fosse, nossa resenha, né? Da evolução. E eu acho assim, quando a gente falou muito de Deus ultimamente, né? Na casa dos tarefeiros, a gente vem falando de Deus, então vem falando até para que a gente possa enriquecer mesmo, né? Trazer informação, trazer pensamento, né? Então gera muito pensamento, né? É interessante isso, falar de Deus gera isso, né? O que é Deus, o que não é Deus? E aí, falando em evolução, eu vejo assim, o Pai prepara a casa para nós, né? Então, a casa, que é o nosso orbe, que é o nosso planeta, que é a Terra, né? Que é o na verdade, toda a, a essência da vida, né? A gente olhar tudo isso, o planeta que eu falo, tanto natureza e tudo mais, né? Ele prepara para nós, né? E nós, às vezes, parece, né, que nós não estamos preparados para tudo isso ainda. A gente fala muito de evolução, mas nós não estamos ainda preparados. Nós não somos espíritos, e é como eu falo, nós, a humanidade, né? A humanidade ainda não se apercebeu do que ela tem nas mãos, não se apercebeu do que ela tem no dia a dia, né? Por quê? Porque ainda nós estamos um pouco arraigados com as questões morais, né? Com as questões. O Maurício falou, eu vou voltar no Maurício falou um pouco da tecnologia, da evolução, né? A tecnologia
evolução tecnológica, inteligência artificial, medicina, tudo evolui, né? Tudo evolui. Acho que você falou em 45 anos atrás, né, como que era, né? E nós vivenciamos isso, sabemos que evoluiu demais, então a evolução a gente percebe na natureza das coisas, né, do planeta. Mas nós não percebemos a evolução, às vezes, no ser humano, né? Não a evolução do ser humano, mas hoje o ser humano ele está melhor fisicamente, ele está melhor, né, em outras. Não, mas moralmente nem tanto. Moralmente falta ainda alguma situação, né? Olha que interessante, nós passamos por um processo difícil, que foi a pandemia, né? Que nós aqui da parte espiritual, que a gente analisa, nada acontece sem a permissão de Deus, né? Já falamos isso. Ele falou isso, nós também colocamos, né? Ou seja, entendíamos que talvez uma pandemia seria um divisor de água entre as pessoas se voltarem um pouco mais para o próximo, se voltar um pouco mais para valorizar a vida, né? Então, e fazer as coisas do bem, fazer para que você esteja, para que a humanidade seja melhor. E nós percebemos que logo em seguida da pandemia já entram duas guerras praticamente na sequência, né? Ou seja, parece que a humanidade ainda não entendeu onde ela está, né? Ela pode saber, nós falamos um pouco de desconhecimento, mas eu digo o seguinte: existe informação, né? Existe dados. Não sei se existe conhecimento, porque eu posso entrar aqui na internet aqui e entrar por N sites. Qual site eu vou pesquisar? Né? Um que fala a verdade, um que fala mentira, um que fala maldade, um que prega violência, um que prega. Então, a informação está aí, mas qual a informação que hoje eu quero para minha subsistência, para minha evolução, para o meu conhecimento? Né? Então, falta essa questão da moral ainda, nas pessoas se prepararem, né? Primeiro, eu vejo assim, como no plano espiritual, nós sabemos que a quantidade de espíritos que precisam reencarnar, que precisam passar por essa atividade na Terra, que precisam ter esse conhecimento, né, é enorme. Se a gente fala que a gente tem 7 bilhões encarnados, né, deve ter lá, a gente imagina que 30 há ainda é, que tem necessidade de reencarnar, para vivenciar novamente. Desencarnaram, estão na fila, vão reencarnar novamente. E existe um processo, talvez, no meu entendimento aqui, ainda de causa e efeitos, né? Ainda de ação e reação. Veja, nós falamos aqui nas prosperidade das questões de Deus, de Jesus, né? Falando de Deus, e a gente ainda vê as pessoas dando olho por olho, dente por dente. A gente vê as pessoas que, como nós temos hoje para planejar, veja, nós três aqui estamos durante o dia, né? Com a nossa mentora, a Doroteia, estamos durante o dia planejando essa palestra, né, para vocês, né? Tem gente que sai hoje para planejar, talvez um assalto, um roubo, uma violência. Então, são espíritos ainda muito diferentes que estão convivendo nessa natureza de Deus, para quê? Para que haja o aprendizado, para que haja a tal da evolução. Por quê? Porque, não estou dizendo isso, sempre vai ser assim, eu sou mais evoluído que alguns espíritos, sou, mas há muitos espíritos muito mais evoluídos do que eu. Então, é a questão da escada, né? Eu consigo auxiliar alguns espíritos, né, para a sua evolução, através do meu ser, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, dos meus ensinamentos. A gente ensina, né? A gente ensina pelos exemplos. E tem muitos espíritos que estão me auxiliando, né, no conhecimento dele, na espiritualidade, o que a gente lemos, o que a gente pesquisa aqui muitas vezes numa internet, né? Às vezes tem pessoas que a gente vai na vida na internet ver uma palestra, foi aquela palestra me enche a cabeça de ideias, me transforma. Ou seja, a evolução nossa, ela está fadada, como diz, né? O doutor Antônio fala, está fadada. Mas só que esse mundo que nós vivemos, nós ainda precisamos uma hora tomar posição. Sabe tomar posição? Quer dizer, qual que é a sua posição? Você tem que uma hora dizer, não, eu quero ir para frente, eu quero evoluir, eu quero ser diferente, né? Eu quero realmente pegar os ensinamentos de Jesus, né, a sua cartilha, o seu evangelho, o seu ensinamento, e olhar lá, aqui diz como eu tenho que tratar o próximo, tratar a ele como eu gostaria de ser tratado. Deixa eu entender essa questão, né? Mas as pessoas não estão ainda buscando isso. As pessoas na humanidade como um todo, né? Sempre lembram, né, que o destaque maior
Não é assim. É que choca. O que choca fica em destaque. Né? Por isso que a gente acha que o mundo é mais violento. Por quê? Porque fica em destaque. Né? E as ações boas ninguém vê. Né? Se eu hoje sair pela manhã para auxiliar, para ajudar, ninguém vê isso. Então, por isso que fica em destaque, dá essa impressão, né? Como eu falei agora, temos duas guerras, tá bom, mas a paz ela predomina. No final do dia, a paz predomina. Né? Nós temos ambientes que estão com guerra. Mas qual o ponto aqui que eu queria colocar no final? Que ainda nós, essa questão da evolução, precisamos evoluir muito com conhecimento, com convivência. Na palestra passada, eu falei muito em leitura, né? A gente tem que se abdicar de algumas coisas e voltar para a moralidade. Né? Como eu falei, a tecnologia parece que já alcançou, acredito eu, gente, você vê, acredito que a tecnologia chegou no ponto final. O Carlos está aqui, vai dizer, não, né, estamos caminhando ainda. Ou seja, nós não estamos na mesma velocidade, nós não estamos no mesmo caminho ainda, né? Mas uma hora nós temos que tomar essa decisão. Nós temos que seguir em frente. Da nossa evolução, ela é necessária. Se eu evoluo hoje, a próxima encarnação, os próximos dias serão melhores do que hoje. A evolução ela é constante, ela é dia a dia, né? Então, para que as coisas melhorem? Eu quero que as coisas melhorem na minha vida. Comece a melhorar a sua vida, comece a plantar, comece a colocar as sementes. Daqui a pouco essa semente vai germinar e você vai começar a ter a sua colheita. Então, evoluir ele é passo a passo, mas é consciência, é mudar de atitudes. Né? A gente fala assim, é reforma íntima. Tem que reformar íntima, tem que fazer mudanças na minha vida, né? Tem que trocar o sofá de lugar de vez em quando, tem que trocar as coisas para quê? Para que melhore o ambiente. Então, eu preciso melhorar o meu ambiente de evolução, eu preciso melhorar o meu ambiente das pessoas. Às vezes o meu convívio não é o melhor, muda. Às vezes aquilo que eu estou lendo, que eu estou buscando, não é interessante, muda, né? Então, aqui fica na questão da evolução, e nós aqui falamos nas nossas palestras, né, sempre na conversa espiritual, de conhecer o plano espiritual, da sua disposição que está para conosco, da sua vontade que está para conosco. Se nós nos colocarmos à disposição do plano espiritual no dia a dia, boas leituras, como eu falei, buscar, né, esse entendimento, o plano espiritual auxilia, o plano espiritual ajuda. Né? Por mais que seja o nosso desconhecimento do dia de amanhã, né? Mas nós temos nada em nós, a vida. Nós temos nada na nossa preservação, nosso melhor, o nosso querer. Então, o que eu ia comentar aqui no final da minha conversa, assim, não pense que nós estamos evoluindo, né? Mas ainda a passos, eu acho que lentos, né? Existe ainda muito a se fazer, a acreditar, eu acho que acreditar é importante, né? Porque nós temos várias divisões de caminhos, né? Ainda nós queremos o caminho mais curto, ainda nós queremos a porta maior, né? A porta não a estreita, sim a mais larga, né? E às vezes não, às vezes a gente aperta um pouquinho o cinto aqui nesse momento de vida, né? Faz as boas escolhas, busca as melhores para que a gente possa mais à frente, com certeza, sermos espíritos mais evoluídos e crescermos melhor. E temos uma vida espiritual melhor. O Maurício falou do desencarne, né, Maurício? Eu lembro uma conversa de Edivaldo falando de Chico, na verdade, né? Que uma mulher para Chico Xavier tinha lá sua idade avançada, né? Com algumas doenças, e falou para o Chico, Chico, não vejo a hora de eu desencarnar, né? Chico fala, pô, mas você quer desencarnar para quê? Para você voltar para a fila de novo? Ou seja, você só vai mudar a situação, você vai sair, desencarnou, no dia seguinte você está na fila, para quê? Para encarnar. Né? Então, foi dito aqui, aproveite a nossa reencarnação da melhor forma possível. E nós sabemos, busquemos o que está inato em nós, de ser bom, de ser pessoas voltadas para o bem, e buscarmos essa espiritualidade que ela vai nos auxiliar, com certeza. Então, Maurício e Carlos, né, é um pouco disso que eu queria comentar com vocês. Ah, legal, 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 Ronaldo. Seguinte, até conforme a gente estava, esse nosso bate-papo, você até colocou dessa evolução moral. Só para vocês terem uma ideia, gente, você vê, nós precisamos evoluir tanto ainda, e a gente tem que comemorar, ontem, né? Comemorar o Dia Internacional da Mulher. Eu acho isso um absurdo. Você não tem que comemorar o Dia Internacional da Mulher, você tem que respeitar, você tem que, né, amar, você tem que agradar, você tem que. Porque sem ela você não nasce. A mulher é a geração da vida. E olha que coisa, o mundo tem que ter um Dia Internacional da Mulher, porque há não muito tempo a mulher não podia votar,
a mulher. Nossa, assim, você começa a olhar umas histórias, o porquê que tem esse dia e tudo mais, aí você fala, gente, é um absurdo. Então, a gente tem muita coisa para crescer, nós temos muito ainda o que evoluir como seres humanos, né? Os homens, então, porque têm a força física, acham que é melhor do que as mulheres. Então, o negócio é bastante profundo. E é isso que a gente coloca. Reflitam nisso, né? Comece respeitando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Comece fazendo as coisas dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí a coisa vai se expandir. E o que os meninos falaram, né? A felicidade é urgente. O Carol falou isso, o Ronaldo acabou de falar. A felicidade é para hoje. Então procurem ser felizes com aquilo que vocês têm, com a situação que vocês estão passando. Às vezes pode ter uma situação muito difícil, mas Deus dá o frio conforme cobertor. Pensem nisso. Deus dá o frio conforme cobertor. E, às vezes, por causa disso, você deixa de ser feliz por causa de uma conversinha, né? Você deixa de ser feliz. Então, procure sempre essa felicidade. E, com certeza, quando você estiver vivendo com essa felicidade plena, a gente fala, quando a gente fala felicidade plena, não significa que você não vai ter desafios. Lógico, você vai ter desafios, mesmo porque o Ronaldo até falou, nós, seres humanos, somos, muitas vezes, cravados com necessidade, né? Às vezes a gente só anda porque tem a necessidade. Se não tiver necessidade, você não avança. Então, tem essas necessidades, tem esses desafios. Então, é isso que nós deixamos aí para vocês. Assim, tenham um excelente final de semana. Vamos aqui fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, ao doutor Antônio, agradecendo aos nossos vossos anjos da guarda, os nossos protetores, por essa palestra, por esse bate-papo. E pedimos aqui para que seja dado por encerrado mais essa conversa, mais esse bate-papo, e que tenhamos uma excelente, uma ótima semana de realizações, de coisas boas, e que nos falamos na próxima semana. Graças a Deus. E até lá.